Olá, boa noite amigos. Estamos aqui para iniciar essa live. Iniciando um pouquinho antes, só para ver o teste aqui, se está funcionando o equipamento, a tecnologia. Estamos em duas mídias aqui, o Instagram e o Facebook. Me parece que sim, que os dois estão funcionando, né? Estou vendo aqui mais no Instagram, consigo acompanhar algumas pessoas entrando. Muito bem. Aqui no Face, acredito que também esteja ocorrendo tudo bem. Muito bem, gente, para aqueles que estão chegando, bem-vindos, boa noite a todos. Gostaria de dar boas-vindas para esses que vêm acompanhar essa live, né, que se chama Considerações sobre a Psicanálise Online. É a segunda live que a gente promove, né, uma vez que a gente teve a primeira parte dessa live, que aconteceu há 15 dias atrás, e a pedido de vários colegas, amigos, né, que fizesse uma segunda parte, e a gente propôs então essa segunda parte, né? Me parece aqui que no Face está ocorrendo tudo bem e no Instagram também, né? Questão de funcionamento, luminosidade, som, me parece que ok, que estaria tudo bem aqui. Então esses primeiros minutos é mais para a gente testar mesmo, ok? Me parece que está indo bem tanto no Instagram quanto no Face. Ok. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Não. Ok, alguém está dizendo ali que no Face está funcionando bem e aqui no Instagram também. Então, ok. Funcionando bem no Instagram, funcionando bem no Face. Muito bem, então amigos, bem-vindos. Eu começo me apresentando, eu sou Maurício Malisca, sou psicanalista, membro da Maiêutica Florianópolis, instituição psicanalítica. Sou professor também de psicanálise na Unisul, Universidade do Sul de Santa Catarina, no curso de graduação em psicologia e no curso de pós-graduação em ciências da linguagem. Na Unisul também a gente tem um grupo de pesquisa que se chama o Grupo de Pesquisa Psicanálise e Linguagem, e os membros desse grupo de pesquisa eu agradeço porque são alunos, ex-alunos que fazem parte do grupo e que me incentivaram a fazer essa live, a fazer a primeira e agora também a segunda. Também com esses colegas que eu estou contando com um apoio técnico. A partir da primeira live, algumas pessoas requisitaram que a gente tivesse um debate maior, né? E eu também senti falta disso, porque é uma coisa um pouco estranha, a gente fica falando para a tela e depois, enfim, a gente vê algumas interações, mas não muitas, enfim. Então, para essa live de hoje, a gente está combinando o seguinte: as perguntas, questões, vocês podem ir fazendo aí na interação aí, né? Eu não sei, enfim, nos comentários, podem fazer perguntas, comentários, e o Reginaldo e a Leidiane estão aí a postos para recolher as perguntas, e depois no final a gente vai deixar aí uns 10, 12 minutos aproximadamente, alguma coisa assim, para justamente a gente comentar, debater um pouco as perguntas, né? Então é isso que a gente vai tentar então para o final, para ter também um diálogo aí entre a gente, né? Então vamos combinar dessa maneira. Muito bem. Essa segunda live, então, eu retomei algumas coisas que achei melhor aprofundar da primeira, também recolhi
algumas escutas de colegas em supervisão e análise de controle, com o que a gente escuta também em relação ao consultório, em relação aos pacientes, né? Enfim, eu trouxe alguma coisa assim. Na primeira live, apenas para situar, né, a gente discutiu a questão da presença, o que é uma presença, uma vez que é online, quer dizer, não estar em presença física, o que é essa presença física, né? Trabalhamos um pouco a questão da transferência, do corpo e da pulsão escópica invocante. Muito bem, eu gostaria, antes de mais nada, de dizer que não entendo essa questão da psicanálise online como uma questão política, ou seja, de se posicionar a favor ou contra, né? Como se fosse assim, tal psicanalista é a favor, outro psicanalista é contra. Não, não se trata disso. Esse próprio título que eu propus, Considerações sobre a Psicanálise Online, essas considerações eu entendo que é nessa clave a gente se perguntar quais são as condições, as possibilidades de uma psicanálise online, né? Então, quer dizer, é essa vertente de a gente refletir, trabalhar sobre isso, sem, digamos, bater o martelo, dizer eu sou a favor, sou contra, ou isso pode, isso não pode. Enfim, até porque a psicanálise não é feita de regras protocolares do tipo isso pode, isso não pode, né? A única regra da psicanálise é a associação livre. Então, eu relendo um texto de Lacan, que é Variantes da Cura Tipo, ou Variantes do Tratamento Padrão, encontrei um momento que Lacan se pergunta, e será que isso ainda é psicanálise? E essa pergunta que está lá no meio do texto me fez também me perguntar sobre as análises online. E será que isso ainda é psicanálise? E aí me veio muito a cena, a própria posição lacaniana, né? Lacan foi alguém que se colocou contrário a uma psicanálise da época, né? Uma psicanálise que era conduzida pela Associação Psicanalítica Internacional, a IPA, né? Com a qual ele rompeu e tal. Então, Lacan, digamos, propôs mudanças aí digamos, na condução de uma análise. Por exemplo, as sessões de tempo variáveis, erroneamente chamadas de sessões curtas. Não é sessão curta, porque se eu digo sessão curta, quer dizer que ela tem um tempo e apenas você está fazendo ela encurtada, a sessão curta. Né? Não é sessão curta, é sessão de tempo variável. Então, quer dizer, mudanças também aí na maneira de conduzir as análises, nas intervenções. Lacan mudou muita coisa aí, mas me parece uma questão interessante que Lacan na época ia contra, é de que ele era contra um formalismo do procedimento analítico, um formalismo técnico, e ele propunha então no lugar uma formalização, quer dizer, uma formalização teórica, uma formalização na técnica, uma formalização na ética. Então me parece que diante dessa questão da psicanálise online, nós não podemos ser rígidos, com procedimentos rígidos, com procedimentos protocolares. Acho que não é essa a função do analista. Não devemos ser rígidos nos procedimentos, mas rigoroso nos conceitos. Rigoroso nos conceitos, rigoroso na técnica e principalmente rigoroso na ética. Então, quer dizer, vejam que eu estou fazendo uma diferença entre rigor e rigidez. A rigidez é aquela que engessa, a rigidez é aquela que não permite uma flexibilidade, né? Não permite, que padroniza as coisas, que diz, olha, você não pode receber o paciente com 3 beijinhos. Bom, nessa época do coronavírus, nem receber o paciente presencialmente a gente pode, mas, enfim, em outros momentos, né? Você não pode ter contato com o paciente, o analisante, fora da análise, ou seja, era, por exemplo, a rigidez presente na IPA, né? Então, quer dizer, é essa rigidez que não podemos entrar, temos que ter uma flexibilização, né? Contudo, um rigor
um rigor teórico, um rigor conceitual, um rigor técnico e um rigor ético, né? E se a gente for pensar a própria posição de Lacan, né, ele era um pouco, ele foi considerado herético, né? E herético é interessante esse termo, porque herético contém ético no termo, né? A heresia de Lacan, né, que ele brincou também com essa homofonia em francês do heresia, né, em francês hérésie, heresia é homófono, né, o mesmo som de RSI, né, também dito em francês RSI, heresie, né? Então, quer dizer, essa heresia de Lacan, que por um lado traz o termo ere, que o mesmo radical é que dá origem à herança, né? Ou seja, o que a gente faz com essa herança que recebemos, o que a gente faz com a herança da psicanálise, o que a gente faz com a herança que recebemos dos mestres de Freud e de Lacan, como conduzimos as coisas diante dessa questão da psicanálise online, por exemplo. Então, quer dizer, o que fazemos com essa herança e como podemos ser herético diante dessa herança. Herético no sentido de ético, herético no sentido de não simplesmente reproduzir essa herança, mas sim processá-la, né? E herético também na origem desse termo, que Lacan também pontua no Seminário 23, que é o radical grego, que é airesis. E airesis quer dizer uma escolha, não uma escolha no livre-arbítrio, mas uma escolha de uma boa escolha, ou seja, uma escolha que marca uma posição, uma escolha que marca a posição do sujeito, né? Então, o convite para pensar essas questões, o meu convite ao menos, é da gente pensar a heresia nesse sentido, que fazemos com a herança, e a heresia que a posição do analista deve ser herética, no sentido de não ficar preso a formulações rígidas, a padronizações já dadas, né? Então, isso abre sim a possibilidade para que nós possamos inventar algo aí com isso que estamos chamando de psicanálise online, né? Contudo, me incomoda bastante quando eu escuto psicanalistas dizendo simplesmente que, olha, eu peguei os meus pacientes que eram presenciais e passei, agora estão todos aí no online, né? Como se fosse uma passagem simples. Isso me incomoda, eu acho que não é isso, né? Essas questões na psicanálise nos são caras, né? Enfim, uma passagem da poltrona para o divã nos custou inúmeras páginas e páginas escritas sobre isso. Então, quer dizer, pensar essa passagem do presencial para o online requer, sim, alguma reflexão sobre alguns pontos esses que eu vou levantar agora, né? Um dos pontos, eu diria, é com relação à estrutura clínica. É uma coisa que eu pontuei na live anterior, mas ficou realmente muito rápido, muito no fim da live. Ou seja, toda estrutura é possível de fazermos online. Online toca numa certa virtualização, né? Algo que não está ali na realidade da presença. Ainda que a presença possa ser algo imaginário, na primeira live a gente mostrou isso, como a presença pode, digamos, pessoalizar as coisas, a presença pode ser algo de um imaginário. Sim, é verdade, mas para alguns pacientes esse imaginário é fundamental, né? Não me refiro somente à psicose, por exemplo, quando se diz que o analista é um secretário do imaginário, né? Ou quando se diz que o analista é aquele que organiza o imaginário na psicose. Então, quer dizer, não é efetivamente uma análise, né? Então, esse imaginário da presença, de um olhar, de situar o sujeito na realidade é importante. A virtualização, ela parece mexer com recursos simbólicos,
maiores, né? Quer dizer, você fala com uma tela e do outro lado da tela tem alguém. Então, ou seja, exige uma metaforização maior, assim como exige uma transferência maior, como já falamos na primeira live, né? Então, quer dizer, não se trata simplesmente de dizer eu passei os meus pacientes do presencial para online. Não, se trata de ter uma escuta a cada caso e verificar quais casos têm condições ou que você aposta que é possível as sessões online e que casos que não é possível, que terão que aguardar o retorno, o fim da quarentena, o retorno dos atendimentos presenciais, né? Me parece até que tem uma outra questão também, né? Alguns analistas parece que com isso também de passar todos os pacientes presenciais para o online, fica uma coisa assim, eu não perco nada com isso, eu mantenho a minha clínica tal como ela era. Isso me parece um pouco assim, não encaixa, porque nós estamos num momento de crise, num momento que todo mundo está perdendo. A principal perda, as mortes, que estão vindo, vão vir mais ainda. Mas fora isso, perdas econômicas, perdas sociais, perdas de conteúdo, perdas de relações, de qualidade de relações, né? As crianças perdendo aula, porque essa questão de ensino à distância para o ensino fundamental não é bem assim, não é bem simples, né? Então tem uma perda da qualidade do ensino aí, né? Não acho que as escolas não devam, né, continuar nesse processo que elas estão fazendo. Acho que sim, mas tem perdas. Então, no momento que todo mundo está perdendo, o analista, que é aquele que trabalha e que deve suportar a perda, tentando fazer arranjos para colocar os pacientes no online para não perder, não me parece muito condizente com a postura do analista. Ou seja, nós temos que suportar também as perdas. As perdas na qualidade das sessões, a perda nas transferências, a perda de pacientes, que às vezes o laço transferencial vai ficando solto com isso, com a quarentena, e bom, e se perde depois, enfim, nós temos que suportar a perda em outro sentido, né? Bom, uma outra coisa que também eu enfatizei na primeira live, que eu gostaria de retomar, é o seguinte, para mim me parece duas questões importantes de se perguntar numa sessão online. Primeiro, há condições, o analisante, ou mesmo que não seja um analisante, que esteja nas entrevistas iniciais, que seja um paciente, genericamente falando, ele que está lá do outro lado da linha, ele está em condições de privacidade, ele consegue desenvolver a análise, a associação livre de um modo de se entregar mesmo a uma associação livre. Isso é fundamental, porque, por exemplo, alguns colegas comentaram que fizeram sessões e tal, e a paciente falava muito baixinho, estava no seu quarto e tal, mas ele sentiu que ela falava baixinho. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que a associação livre pode, não estou dizendo que está, mas ela pode estar comprometida. Se você compromete a associação livre, você compromete a regra fundamental da psicanálise. A única. Não há protocolos, não há isso pode, isso não pode, mas tem uma regra. E se essa regra fica comprometida, a análise fica comprometida. Então nós temos que ter, em primeiro lugar, há condições dessa privacidade, há condições do sujeito fazer uma associação livre com tranquilidade, e para isso tem formas inventivas, né? Tem um paciente, por exemplo, que colocou uma caixinha de som no corredor, na porta do quarto. Então, para a família lá que está lá do corredor para frente, ele ligou um sonzinho, eles ficam escutando música. Ele fecha a porta e dentro do quarto, então, consegue desenvolver a sessão. São coisas inventivas, mas que assim ele se sente tranquilo para desenvolver a sessão, né? Outra coisa importante também é verificar se... sim, lembrei de outra coisa inventiva, alguém que fez a sessão dentro de um carro, ou um caminhoneiro que fez a sessão dentro do caminhão, enfim,
São coisas que eu escutei de colegas, de pacientes, enfim, que me parece interessante colocar agora. Mas no sentido que de preservar a possibilidade da associação livre. Esse é um ponto. Outro ponto me parece ser o desejo. O desejo do sujeito em fazer uma sessão online, dar continuidade à sua análise de modo online, né? Chegou na minha escuta alguma coisa assim, tudo está sendo online, aula, reunião, até análise, ou seja, o sujeito estava dizendo, poxa, a análise eu quero que seja presencial, no mínimo essa. Se não tem condições, então, bom, vamos esperar quando der condições, né? Ou seja, esse excesso de online que estamos vivendo nos últimos dias, reuniões, aulas, encontros, ou seja, em alguma medida esse paciente, por exemplo, dizia, eu quero uma sessão presencial, né? E aí, claro, para isso vai esperar, né, até que o presencial seja possível, né? Uma outra coisa interessante também, se nós seguirmos apenas pelo que diz os decretos e as normativas epidemiológicas, isso não nos dá também uma total segurança enquanto analistas. Por exemplo, aqui no estado de Santa Catarina, a partir dessa semana, ou a partir de quarta-feira, ontem ou terça, não me recordo, está liberado para os profissionais liberais atenderem, enfim, trabalharem. Ok, então, por lei, os analistas podem voltar para o consultório. Mas, assim, há condições? Será que daí a associação livre não fica comprometida também pelas avessas? Ou seja, o paciente vai para o analista na sessão presencial, mas vai com medo. Olha para o divã, tem que deitar no divã, ele deita um pouco com medo. Será que o analista higienizou o divã? Né? Ou vai dizer, não, vamos usar máscara e tal, fazer uma sessão de máscara, o que é um pouco estranho também. Enfim, né, uma sessão usando máscaras. Nós sabemos que esse termo máscara, que vem de persona, é um termo riquíssimo, né? Enfim, repleto de simbologias e tudo mais. Então, quer dizer, como é que fica também a qualidade dessa associação livre, o desenvolvimento dessa análise no presencial, numa época em que muitos estão com medo enfim. Então, ou seja, o presencial também nesse momento, se a gente seguir apenas pelo que diz os decretos do governo, também isso não é tudo, certo? Ok, é uma autorização diante da lei, diante da lei social, mas para nós isso não é tudo, porque podemos chegar lá e encontrar o paciente com medo, ou o paciente que diz, olha, eu não estou saindo de casa, né? Bom, então há tudo essa problemática em jogo. Por outro lado, o inconsciente não está em quarentena, o inconsciente está aí trabalhando e tem pessoas em sofrimento, tem outras pessoas que não estão em sofrimento, né? Eu vejo que essa questão da quarentena, pressupor que há um sofrimento para todo mundo, não. Eu tenho brincado às vezes com o significante corona e carona, né? Tem muita gente que está no coronavírus, né? Ou seja, caronavírus, que está achando muito bom ficar em casa, não precisa ir para o trabalho, encontrar as pessoas, os conflitos, todo dia se encontrar com o colega de trabalho, as reuniões via Skype estão melhor, não tem conversa paralela, é um papo mais objetivo, acaba mais cedo a reunião. Então, quer dizer, tem muita gente que está na quarentena bem, que não está sofrendo. Então, não podemos pressupor também que todo mundo está sofrendo, que as pessoas estão aí com algum sofrimento. Muito bem, avançamos um pouco mais. Lembro vocês que perguntas, comentários podem ir fazendo nesse momento. Nós estamos com 2 de nossos colegas aí que fazem parte do grupo de pesquisa Psicanálise e Linguagem, que estão recolhendo aí perguntas e ao final tentaremos deixar 10 minutinhos para a gente dialogar um pouco com essas perguntas. Muito bem, uma outra coisa que tem me incomodado também, as pessoas estão perguntando essa questão de vídeo e áudio. Acionar o vídeo, acionar o áudio, quer dizer, então quer dizer, quando o paciente está na entrevista inicial,
ou aqueles pacientes que estavam na entrevista inicial, a gente usa vídeo e áudio. Quando o paciente está no divã, só o áudio, ou como posicionar esse vídeo, diz para o paciente deitar no sofá e colocar o telefone atrás. Ou seja, eu vejo muita gente falando isso, inclusive psicanalistas conhecidos e reconhecidos, dando dicas de como posicionar a câmera e tal, atrás, ou como fazer, levantar, dar uma volta. Eu acho que, gente, isso tudo não é o ponto central, onde posicionar o vídeo ou o que fazer com o vídeo. O que está em cena para nós e que eu acho fundamental são os objetos pulsionais, o olhar e a voz. E o olhar e a voz não se confundem, não tem a ver com a visão, no caso do olhar, né? Não tem a ver com o olho, com a visão, com o vídeo. Assim como a voz, o objeto pulsional, não tem a ver com a sonoridade e com o áudio, né? Algumas pessoas têm dito, por exemplo, sim, claro, a pulsão escópica ela pode vir pela voz. Ok, uma bela frase, mas como assim? O que é isso? Como que a pulsão escópica pode vir pela voz? Um pequeno extrato de um caso clínico de um jovem, por exemplo, que estava em casa e estava tomando banho, ele estava finalizando o banho, estava se secando e tal, e toca o telefone, e ele estava sozinho em casa, e ele sai nu, né, para atender o telefone, e quando ele atende o telefone e começa a falar com o interlocutor, ele se sente muito constrangido, ele se sente envergonhado, e a vergonha é como se o interlocutor que está ao telefone o tivesse vendo nu. Ou seja, ele tem uma forte sensação que ele está sendo visto e ele estava nu, né? Ou seja, não se trata de uma visão, porque ninguém estava efetivamente vendo ele. Ele estava sozinho em casa, né? As janelas estavam fechadas, enfim. Mas a voz do interlocutor, de um certo modo, o invade. E a voz tem uma característica muito intrusiva. Lacan fala disso, né? Da propriedade intrusiva da voz. E aí, quer dizer, essa intrusão faz com que ele se sinta sendo visto, né? Ele sente que está sendo visto por esse interlocutor. E aí ele fica com vergonha, ele fica embaraçado na conversa, ele não consegue desenrolar a conversa. Pois bem, aí nós temos uma possibilidade de como a voz traz algo do olhar, como a pulsão invocante traz algo do escópico. E nesse debate da psicanálise online, nós temos acompanhado algumas pessoas resgatando a questão da voz e dando uma ênfase à voz, porque sim, em alguns pacientes eu só uso o áudio, e aí eu uso o telefone, e aí a pulsão invocante e tal, e tal, e tal. Bom, ok, isso é importante, sem dúvida, mas nós temos que ter clareza que se há uma diferença entre o olhar enquanto objeto pulsional e o olho ou a visão, nós também temos que ter uma separação aí entre a voz e o sonoro, ou a voz e a sonoridade, né? A voz, essa que nomeamos como um objeto da pulsão invocante, não tem nada a ver com o som, né? A gente pode dizer que o som, a parte acústica da voz, é o imaginário da voz. Esse som é um imaginário que envelopa a voz, né? Mas não é o objeto pulsional. Tanto é que vocês podem pensar na voz alucinada do psicótico, ali não tem nada de sonoridade. A voz do psicótico não é uma sonoridade, né? É um real da voz, mas não uma realidade sonora, né? Da mesma forma, se a gente pensar a voz na neurose, essa voz que se internaliza via supereu, superego, né? Ou seja, essa voz que entra como os imperativos do supereu. Muito bem, nessa aí também não se trata de uma voz sonora,
né? O neurótico aí também se debatendo com o seu super-eu, e as injúrias do super-eu e os imperativos de gozo. Não se trata de uma voz sonora. Então, quer dizer, se a gente pensa a voz como um objeto pulsional, nós estamos pensando num estatuto real da voz, que não é realidade. Real não é realidade, realidade é imaginária, né? Um estatuto real da voz. Uma voz que, desde esse ponto de vista real, é aquilo que deve ser silenciado para que o sujeito possa falar, né? Ou seja, a voz é aquilo que resiste à significação. A voz está num ponto que fica, de algum modo, forcluída no simbólico, forcluída do simbólico, e justamente como um real que deve ser silenciado para que o sujeito possa falar. Tem uma definição do Jacques Alain Miller que eu acho muito boa. Eu não sou milleriano, os que me conhecem sabem disso, não sou favorável aos desenvolvimentos teóricos, a grande maioria dos desenvolvimentos teóricos do Miller, nem mesmo a sua clínica e muito menos a sua política. Mas tem um texto antigo até do Miller que se chama Jacques Lacan e a Voz. Está disponível na internet, em que ele diz: a voz é tudo aquilo que do significante não concorre para o efeito de significação. Então a voz é tudo aquilo que do significante não concorre para o efeito de significação. Ou seja, a voz é aquilo do significante que não está na significação, que está fora. Quer dizer, esse real frente ao qual o sujeito deve se ensurdecer para poder falar. E isso é a base da teoria do ponto surdo, né? Teoria desenvolvida por nosso querido amigo e colega Jean-Michel Vives. Quer dizer, é a base da teoria do ponto surdo, né? Então, ou seja, quando falamos na voz em psicanálise, me parece que a riqueza está aí. Seja na voz em sessões presenciais ou em sessões online, se nós estamos dizendo que há uma psicanálise, que é possível uma psicanálise, pouco importa se ela é presencial ou online. Se ali se produz efeitos psicanalíticos, não tem essa divisão, como se fosse duas psicanálises, né? Então, me parece isso. Assim como também essa questão de dizer, o vídeo entra na intimidade do paciente, assim como agora vocês também me veem aqui, vocês estão entrando na intimidade da minha casa e tal, o vídeo faz com que o analista penetre na intimidade do paciente. Eu acho que isso, francamente, não tem nada a ver. A intimidade que um analista deve penetrar é do fantasma do sujeito. O analista deve entrar na intimidade da fantasia inconsciente. É essa. Não é na casa do paciente. Se fosse importante entrar na casa do paciente como se fosse entrar na intimidade, a gente poderia fazer visita domiciliar, uma prática muito presente em várias outras profissões aí da área da saúde, né? Não fazemos isso. A nossa realidade não é essa factual que se desenha atrás de mim. É a realidade interna, a realidade psíquica, né? Bom, então me parece que essas regrinhas de vídeo e áudio não se trata disso, não se trata desses pontos, né? Uma outra coisa que eu gostaria de comentar, eu vejo também muitos colegas comentando coisas assim: eu disse para os meus pacientes, estou ofertando sessões online, estou disponibilizando uma psicanálise online. Eu acho que não se trata disso, gente, ou de ofertar. Nós não ofertamos nada, nós não ofertamos um serviço. Até porque, assim, quando alguém oferta um serviço, o cliente sempre busca que esse serviço fique de acordo com o que ele quer. E o nosso trabalho não é esse. O sujeito até chega a nós buscando algo, mas aquilo que ele busca, ou aquilo que ele demanda, não é o que ele vai encontrar. Então, não é uma prestação de serviço, né? Então, nós não estamos ofertando, né? Nós colocamos em cena uma escuta, mas não uma oferta, e nem mesmo uma disponibilização, tipo, estou disponibilizando. Tem que ver em cada caso quanto estamos disponíveis a escutar. Não é assim uma disponibilização nesse sentido, né? Eu acho que aí nós temos que pensar o analista ocupando o lugar
do desejo do analista, né? Ou seja, ocupar esse lugar do resto, né? E não daquele que tem algo a oferecer. Eu estou oferecendo um serviço online, eu estou oferecendo, estou disponibilizando e tal. Não se trata disso, né? Ou seja, nós não temos nada a oferecer, pelo contrário, o que nós temos a oferecer é o vazio, é o nada, é o encontro radical com a falta, e não é isso que o sujeito busca, né? Então, acho que não é bem nesse ponto. Um outro ponto que eu gostaria de comentar, não sei se vai dar tempo de comentar tudo, mas uma outra questão que eu gostaria de comentar é sobre os pagamentos, né? Veja bem, eu acho que aí a gente tem sim uma perda. Nós temos que assumir as perdas. Não dá para dizer, é tudo igual. Não tem igualdade na psicanálise. Não tem. Nós somos marcados pela diferença. A igualdade é uma ilusão ou um delírio. Não há igualdade. E eu acho que em relação ao pagamento nós temos sim uma perda. Né? Uma perda do quê? Uma perda da representação libidinal. Porque com as sessões online, em época de quarentena, que não pode haver troca, uma troca presencial, aperto de mão, também não pode haver a troca do dinheiro, né? No sentido do paciente dar o dinheiro, o analista, sei lá, dar o troco, enfim, esse câmbio não dá para ter. Ou seja, os pagamentos acabam se tornando, então, através de depósitos ou transferências bancárias. Aí se perde um pouco do caráter libidinal, do caráter pulsional do dinheiro. Por quê? Porque a transferência bancária é uma virtualidade. Virtualmente o dinheiro sai da conta do analisante para ir para a conta do analista, né? Isso aí é só um comando bancário, mas efetivamente não há nenhuma transação, não sai de uma caixinha para entrar na outra caixinha. Isso fica como uma ordem de serviço, uma ordem de pagamento, em que há uma virtualização desse dinheiro. Esse dinheiro que está no banco é um dinheiro sem lastro, é um dinheiro que ele não tem uma materialidade pulsional. E aí eu acho que é um ponto que a gente perde na sessão online, porque quando o pagamento é em dinheiro, tem uma questão que eu diria até da analidade, porque o sujeito mete a mão no bolso, ou na bolsa, ou na carteira e tira algo para pagar o analista, como se ele estivesse tirando algo de si, algo de dentro de si para pagar o analista. Aquilo que é fruto do seu trabalho, aquilo que é fruto da sua organização de trabalho e tal, o seu rendimento, ele tira parte daquilo para pagar o analista. Então, ou seja, aquilo que ele faz com a obra dele, ele paga o analista, né? Ou seja, de pensar a obra como o trabalho, de pensar a obra como o fruto de um trabalho, né? E não à toa, obrar, né, é um dos significados de defecar, né? Inclusive no interior do Rio Grande do Sul você encontra esse termo de modo coloquial, as pessoas falando obrar como um sinônimo de defecar. Então, o sujeito faz uma obra, que é o seu trabalho, e é também o seu cocô, né? Então, o dinheiro tem uma relação com a analidade, né? O dinheiro tem uma relação também com essa questão da sujeira, essa questão, justamente a questão da analidade, né? Então, ou seja, isso se perde aí. O dinheiro na transferência bancária é um dinheiro higienizado, é um dinheiro que está limpo, é um dinheiro que não tem sujeira, não está rasgado, não tem essa materialidade de algum modo, né? Da mesma forma a gente pode pensar que o dinheiro também é a morte. Por quê? Porque o dinheiro é limite, o dinheiro é aquilo que faz uma separação aí, né? Ou seja, se pensar que o tempo também, o tempo é um limite, o tempo é a morte, e pensar que tempo é dinheiro, um dos slogans capitalistas aí, né? Tempo é dinheiro. Então, quer dizer, o tempo também é a morte e o dinheiro também é a morte. O dinheiro também é um limite. Então, pagar uma sessão
é também, de alguma forma, um limite aí. Esse pagamento mostra que há uma separação, e nessa separação, nessa divisão, o analista consegue intervir. Nesse ponto, eu acho até que o pagamento via transferência bancária, depósito, ele até cumpre esse papel. Porque ali o sujeito paga também, não o quanto custa uma análise, mas ele paga o quanto me custa essa análise, né? Então, quer dizer, não é o quanto custa a análise, é o quanto me custa essa análise. Então, o pagamento online até cumpre com esse papel. Mas em relação a essa questão de uma analidade, de uma questão mais pulsional com o dinheiro, eu acho que aí as sessões presenciais há uma perda. Há uma perda em como a gente também pode intervir aí. E imagine todos os pacientes, e isso é riquíssimo da gente pensar, aquele paciente que chega já com o dinheiro amassadinho, o dinheiro contadinho da sessão, né? Aquele paciente que conta o dinheiro, aí depois ele te faz uma pergunta, mas a sessão da semana que vem, então ficou para que horário? Aí ele conta do novo dinheiro, aí parece que ele vai te dar o dinheiro, vai dar, e parece que vai dar e não dá, ou seja, fica nesse movimento hesitando com o dinheiro, né? Ou aquele paciente, por exemplo, que dá o dinheiro para o analista e deu lá R$ 50 a mais do valor da sessão, esperando um troco, o analista pegou o dinheiro dobrado, colocou no bolso, disse até a próxima, e o analisante não reivindicou o troco, depois na próxima ele também não reivindicou, ficou inibido de reivindicar o troco a mais, ou seja, essas questões assim, né? Ou aquele analisante que também vem com o dinheirinho contadinho, aí ele começa a dar uma nota de 50, depois de 20, de 10, de 5, daí ele diz, espera aí que tem mais uma moedinha aqui, e junta uma moeda, mais duas de 50 centavos, aí fechou o valor da sessão. Ou seja, é tudo pingadinho em pelotinhas, assim, né? O analista perde a possibilidade de intervir aí. Porque se é uma transferência bancária, isso tudo está muito higienizado. É claro que pode ocorrer atos falhos, né? O sujeito pode esquecer de fazer o depósito, pode depositar a mais sem perceber, ou a menos. Enfim, né? Pode ocorrer coisas aí para o analista escutar. Mas, de um certo modo, a gente pode pensar também que, assim, essa relação direta com o dinheiro e alguma coisa assim fica mais delicado, né? Mais delicado essa questão do cheiro, né? Os pacientes que chegam dizem, mas que cheiroso está o consultório, né? Ou hoje está um cheiro diferente aqui no ambiente, né? Ou seja, uma sessão online você perde algumas coisas. Então o que é? Eu estou marcando as perdas, eu estou marcando aquilo que, olha, aquilo que se perde, para dizer não é tudo igual, não é tudo a mesma coisa, né? É possível, sim, eu acho que é possível, as intervenções elas podem ocorrer, elas podem, né, digamos, ter algo de efetivo, mas não dá para a gente dizer assim que é tudo igual. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar é também sobre o cansaço. Eu fiz nesses 20 dias de quarentena, aí, não sei quantos dias a gente está em quarentena, fiz algumas análises de controle e em todos que vieram fazer análise de controle comigo, todos disseram, me sinto muito cansado de fazer sessões online, muito cansado. Pessoas que diziam assim, olha, no presencial eu atendia 13, 15 pacientes por dia e tudo bem, assim, um cansaço sim, mas normal. E agora as pessoas estão dizendo, olha, eu estou atendendo 5, 6 no dia e me sinto fatigado, completamente fatigado. Bom, eu fiquei pensando um pouco o que é esse cansaço. Como ponto de partida tem um livro belíssimo para ler, que se chama A Sociedade do Cansaço, né? É de um autor sul-coreano, que eu não vou conseguir reproduzir o nome dele aqui, An Byung-chul, acho que é assim que se fala, mas enfim, que ele mostra um pouco como a gente vive nessa sociedade do cansaço, essa sociedade da prostração, né? Enfim, por um lado temos isso. Por outro lado, me parece que um pouco dessa tensão
um pouco desse cansaço vem pela tensão, ou seja, uma tensão com a mídia. Os analistas não eram acostumados a atender online, era 1, 2, 3 pacientes quando tinha pacientes que estavam no exterior e tal, então quer dizer, não era uma prática comum, e agora do dia para a noite meio que assim, ou é dessa maneira ou não tem sessão, né? Então, ou seja, isso colocou novidades aí e fez com que, enfim, houvesse uma tensão maior ali no atendimento, uma tensão com o próprio equipamento, se a internet vai funcionar, se não vai falhar, se vai haver ruídos, enfim, me parece uma tensão muito parecida, me pareceu quando a gente escuta os jovens falando. Os jovens que dizem, olha, eu atendo 2 pacientes um dia e fico esgotado, não consigo mais atender, né? E estou falando no atendimento presencial. Então, quer dizer, me parece que tem uma tensão, né? E essa tensão, de algum modo, dificulta a escuta, né? Porque o desafio é justamente passar da tensão para uma atenção flutuante, que é o movimento que o analista deve fazer. Ou seja, como passar da tensão para uma atenção flutuante, numa tentativa de justamente o analista não fica tensionando, não fica preso num ponto. Ele tem essa atenção que desliza, né? Então, quer dizer, me parece esse o desafio até para vencermos esse cansaço, né? Que me pareceu importante de assinalar aí em relação ao cansaço. Bom, para finalizar, um último ponto antes da gente abrir para conversar aqui, me parece ser a questão das urgências e emergências, ou seja, eu tenho acompanhado não muito no campo da psicanálise, mas no campo da psicologia, toda uma discussão de que, bom, a epidemia, os casos, as mortes, isso tudo monta uma questão da urgência, da emergência, e aí, às vezes, uma coisa assim de convocar analistas, convocar os clínicos para atenderem nessa situação de crise, nessa situação de emergência. Veja, eu acho que o analista não pode ficar alheio a isso, acho que o analista tem que se implicar socialmente com essa questão, o analista tem que se implicar aí dando a sua palavra. Mas de que forma? Acho que, em primeiro lugar, pensando um pouco o que é a questão da urgência e emergência. Porque quando a gente fala urgência e emergência, nós estamos falando no tempo. Nós estamos falando no tempo, no sentido que dizer urgência e emergência é um fator temporal. Ou seja, aquilo que urge é para fazer imediatamente. Tem um tempo, é aqui agora, é para fazer agora, né? Então, quer dizer, essa urgência, né? E essa questão do aqui e agora, fazer aqui e agora, porque isso está aí urgindo, nós entramos, me parece, no campo da necessidade. A necessidade é algo que urge, né? A necessidade é aquilo que tem que ser feito agora, né? No campo do necessário, né? E não me parece ser bem esse o ponto da análise, né? Na medida em que trabalhamos com o desejo, a demanda e o desejo, e não com a ordem da necessidade. Me parece que a ordem da necessidade é a ordem do orgânico, do físico, né? do campo da medicina, em última instância, né? Da medicina ou das ciências da saúde ligadas diretamente aí à parte orgânica do corpo, né? Não quer dizer que não haja urgências subjetivas, né? Mas as urgências subjetivas, elas possuem um outro tempo. É o tempo do inconsciente. E me parece que elas vêm num só depois. Até porque quando a gente fala em trauma, em psicanálise, não é trauma enquanto o acontecimento, o fato físico, né? O trauma é a incidência na fantasia. Ou seja, como isso se escreve lá no fantasma, né? Então, ou seja, é aí que está o ponto do trauma. E a urgência subjetiva aí me parece que ela vem num outro tempo, um tempo posterior, né?
Eu diria, por exemplo, que nessas situações de desastres e tal, depois de passado o momento mais crítico, que as fichas vão caindo e as pessoas vão se dando conta das perdas e das mortes, e aí vem uma dor muito forte, uma dor que leva, por exemplo, muitas vezes ao suicídio e tal. E aí acho que é aí que os analistas devem entrar, quer dizer, não é no momento da eclosão, é num momento um pouco posterior a isso. Até porque, vejam bem, né, gente, vamos mais ou menos imaginar uma cena, alguém perde familiares por conta do coronavírus, morreram em situações complicadas, não tinha UTI, falta de ar e tal, e esse alguém não faz análise. Como é que vai ser? Ele vai ligar para um analista que ele não sabe quem é, e ele vai nessa relação que é um pouco distante, nessa relação atravessada pelo online, e ele vai ali desenvolver análise. Será que isso é possível? Não é? Bom, claro, me parece importante experimentarmos isso para dizer qualquer coisa. Sim, mas é importante experimentarmos isso e sabermos no que isso implica, o que está em jogo aí, né? Ou seja, isso que não supor, né, como eu falei antes da quarentena, não supor um sofrimento para todos, não supor que porque está em quarentena está sofrendo, né? Não supor que porque o Covid aí está todo mundo sofrendo, né? Vamos escutar em cada caso, escutar o que se passa, né? Podemos falar de modo geral, podemos fazer uma reflexão no ponto de vista social, mas não perder de vista a singularidade, que é a marca do inconsciente e a marca da nossa clínica, né? Então, isso me parece importante, e a gente estar aí implicado com essas questões. Bom, agora eu vou então para as questões. Eu vou clicar aqui no meu Zap, que já tem algumas questões aqui. Larissa Mendes, como pensar os novos pacientes na modalidade online e a transferência? Muito bem, os novos pacientes, se a gente pensar os novos pacientes como os pacientes que estão chegando, né, que querem iniciar um processo de análise agora, eu acho um pouco delicado. Nós precisamos também meio que saber como é que é essa transferência, quer dizer, como é que ele está chegando ao analista. Ele está chegando ao analista porque encontrou o número do analista num catálogo telefônico na internet, ou ele está chegando porque tem uma indicação, já tem uma transferência construída aí, ainda que seja muito imaginária, quer dizer, ele vem por indicação de alguém, e aí isso tem uma transferência já prévia, e pode ser que essa transferência prévia dê condições do início do processo, né? Então nós temos que também, acho que cabe explorar um pouquinho ali como esse paciente está chegando, ou às vezes dizer, olha, não estou aceitando novos pacientes nesse momento, enfim, ou verificar também, bem, se trata então de um paciente que está em desespero, e um paciente que está muito angustiado, e ele busca alguém para atendê-lo, né? Então, quer dizer, nesses casos tu não vai dizer, não estou recebendo, se vira sozinho aí, vai dar um jeito aí, né? Não, acho que não se trata disso, né? Muito bem, outra pergunta aqui. A recusa do espaço virtual teria algo de resistência? Pode ter, eu acho que pode ter. Não vou afirmar que é resistência, né? Mas alguns pacientes podem resistir a isso. Naquilo que eu chamei de um coronavírus, né? Sim, pode haver, sim, do tipo, não, eu prefiro o presencial e tal. Não, às vezes a análise já está mais esfriada do ponto de vista da transferência, já não tem mais muita relação, e aí encontrou, nesse momento social que estamos vivendo, encontrou algo para dizer, olha, não vou pro online, acho difícil, vou aguardar a volta do presencial. Ou seja, coloco a análise em quarentena, né? Enfim, isso pode ser residencial. Como fica a passagem
ao divã neste momento? É possível fazer algum arranjo nos atendimentos online? Veja, eu acho que a passagem para o divã ela tem algo simbólico aí, né? A passagem para o divã é quando a gente percebe que o sujeito construiu um sintoma, que ele está explorando e tratando desse sintoma, quando ele está implicado no tratamento desse sintoma, implicado com a análise, né? E quando ele tem uma transferência que não é mais aquela transferência imaginária ligada com a pessoa do analista, é uma transferência simbólica ligada com aquilo que o analista diz, com as intervenções do analista. Então, nesse momento, se havia um paciente que já estava na poltrona ou quase indo para o divã, agora com o online você pode considerá-lo, por exemplo, dele estar no divã. A ver, claro, se essas sessões estão rendendo, se as sessões online estão sendo possíveis, em que medida estão sendo possíveis, se ele está avançando como vinha avançando antes no presencial, então você pode concebê-lo como online. Mas, francamente, eu acho que não precisa dizer para o sujeito, na sua casa, então você deita num sofazinho para fazer de conta que é o divã. Eu acho que isso é um pouco... é tomar o divã como uma imagem icônica. Tudo bem, ele é um símbolo da psicanálise, né? Mas não é nesse iconicismo aí da imagem que a gente se agarra. Como analistas é uma escuta, né? Vinícius, né? Vinícius Santos, como vai, Vinícius? Como pensar a dimensão do corpo nas análises online? Percebo a maior dificuldade dos adolescentes para as sessões online. Sim, na primeira live a gente citou isso, né? Que o corpo tem uma dimensão imaginária, simbólica e real, né? Ou seja, a dimensão imaginária seria essa questão do estádio do espelho, da imagem do corpo, né? O simbólico são as inscrições simbólicas que se inscrevem no corpo, né? E o real quer dizer aquilo que resiste, que está fora do imaginário e do simbólico, né? Então, nesse sentido, se essas três dimensões do corpo circulam no online, do mesmo modo que devem circular no presencial, me parece que aí a gente tem sim algo de uma dimensão do corpo, sim. E de pensar que esse corpo vem à tona numa voz trêmula, numa coisa ofegante quando o sujeito fala, enfim, não é que se nós estamos no vídeo não podemos ter essa dimensão do corpo. Eu acharia até que, mesmo não usando o vídeo, usando o áudio, usando o telefone, há algo do corpo que vem, né? Então é possível. Com relação aos adolescentes, se isso é mais ou menos, aí sabe que eu não estou com muitos adolescentes na clínica, então eu não sei te dizer esse ponto. Não estou vivendo essa experiência com adolescentes. Muito bem, outra questão aqui. Esse envelope me lembrou do bundle. Podes explicar um pouco melhor como a sonoridade envelopa a voz? Sim, porque o real da voz é algo que não suportamos, é algo angustiante. Quando nos deparamos com o real da voz, a nossa tentativa é de sair correndo. É algo angustiante, é da ordem do real mesmo a voz. Então, quer dizer, a gente envelopa ela. Envelopa de que modo? Envelopa na fala. Na fala, por exemplo, a voz está a serviço da fala. Tanto é que a voz fica apagada atrás da fala. O melhor exemplo que eu encontrei disso foi um exemplo que não é clínico, mas um sujeito bilíngue, fala francês e inglês, vai assistir um filme e na saída do filme perguntam a ele: o filme era na versão original, em inglês, ou era dublado em francês? E ele não sabe dizer. Ou seja, ele assistiu ao filme apenas ligado na fala e nos significantes da fala. A voz, se a voz era uma sonoridade da língua inglesa ou se a voz era uma sonoridade da língua francesa, essa ficou apagada atrás da fala. Ou seja, ele escutou a fala, ele escutou os significantes, ele escutou o conteúdo, né? E não escutou
digamos, a voz, né? Então, a voz é aquilo que fica apagada atrás. Muito bem, gente. Aparece aqui para mim que faltam 14 segundos restantes. Eu gostaria de agradecer imensamente a todos e muito obrigado por estarem aqui. Vou ter que encerrar desse modo aí. Um abraço a todos. Vou